Fala galera, grande abraço do professor Evaldo Munareto. Vamos tratar aqui de um dos momentos mais conturbados da história do Brasil no século XX, que foi o governo do presidente João Goulart, apelidado de Jango. João Goulart governou o Brasil entre 1961 até 1964, quando foi derrubado pelo golpe civil-militar que implantou uma ditadura no Brasil que durou mais de 20 anos. Para entender esse momento tão conturbado de nossa história, lembremos que naquela década de 60, não é? Havia na América Latina o fantasma para os norte-americanos da Revolução Cubana. Os Estados Unidos tinham medo de que a América Latina, já que o mundo vivia a época de Guerra Fria, que a América Latina tivesse mais países como Cuba que se aliaram à União Soviética. Mas veja que interessante, voltando aqui ao Brasil, no governo João Goulart, entre 61 e 64, um dos aspectos que mais despertou a preocupação dos Estados Unidos e também dos setores conservadores e anticomunistas aqui do Brasil foram as propostas do Jango que entraram para a história como as reformas de base. Atenção galerinha, reformas de base, que era um conjunto de propostas para, segundo Jango e seus aliados, modernizarem o capitalismo brasileiro e reduzir as desigualdades sociais. As reformas de base eram várias reformas, por exemplo, a reforma agrária, para redistribuir latifúndios, a terra, desapropriando e pagando indenização aos proprietários, para distribuir terras aos lavradores, reforma urbana, reforma eleitoral, concedendo voto aos analfabetos, reforma fiscal, fazendo com que setores mais ricos da sociedade pudessem ser tributados, entre várias outras reformas. As reformas de base dividiram muito o Brasil na época, polarizaram muito os ânimos do Brasil na época. Por quê? Quem apoiava Jango dizia que as reformas de base eram propostas para modernizar o nosso capitalismo e reduzir as desigualdades sociais. No entanto, os opositores de Jango, os grupos mais conservadores e anticomunistas, acusavam as reformas de base de serem reformas esquerdizantes, pró-socialistas e que poderiam conduzir o Brasil ao socialismo, a uma espécie de cubanização do Brasil. Essa polarização radicalizou os ânimos e foi um dos elementos motivadores para o golpe civil-militar de 1964, que derrubou João Goulart do poder e implantou uma ditadura militar no Brasil. Grande abraço!